Olá, nono ano, aqui é o professor David. Eu vou dar uma dica para a prova de desenho geométrico. O assunto é simplificação de frações algébricas. Então eu vou dar uma dica com 4 questões que estão bem parecidas com as das provas. Se assistir esse vídeo, fizer outras atividades parecidas, vão se dar bem na prova. A primeira está dizendo: simplifique a expressão colocando o fator comum em evidência. O que é o fator comum de uma expressão? É o termo que mais se repete dentro de uma multiplicação. Aqui eu tenho y², multiplicação é y vezes y. Aqui eu tenho 6y, multiplicação é 6 vezes y. Quem é o fator comum que se repete aqui? É o número 6. O 6 não aparece aqui, nenhum múltiplo dele. E quanto à letra, o y aparece nos dois? Aparece. Então eu posso colocar ele em evidência. O que é colocar em evidência? O y vem para fora, abre parêntese, fecha parêntese. Já que é uma conta de mais, então coloca o mais lá dentro. Agora o y tem que multiplicar por este número e o y tem que multiplicar por este número para devolver a expressão anterior. Y vezes o que para dar y²? Y vezes y. Y vezes y dá y². Y vezes o que para dar 6y? Só falta o 6. Y vezes y, y², mais y vezes 6, 6y. Então, eu coloquei o y em evidência. Ou melhor, eu simplifiquei a expressão colocando o fator comum, que é o y, em evidência, porque ele aparece nos dois. A letra B, eu tenho 2AB mais 2B. Colocando em evidência, começando pelo número. O número 2, ele aparece nos dois termos? Aparecem. E eles são iguais, então nem preciso procurar um que seja múltiplo ou divisor comum dele. O 2, eu já sei que ele vem para fora, porque ele está em evidência nas duas multiplicações. O A, ele está em evidência nessa multiplicação e nessa? Não, somente nessa. Então o A não é um fator comum. O B, ele aparece nessa multiplicação e nessa. Então o B é um fator comum. Então o B vem para fora também. Agora sim, eu abro parêntese, fecho parênteses. É uma conta de mais, então coloco mais. Agora vem a multiplicação para devolver a expressão anterior. 2b vezes o que para dar 2ab? Só falta o a, né? 2b vezes a é 2ba e também é 2ab. É a mesma coisa porque a ordem do fator não altera o produto. Agora 2b vezes o que para dar 2b? 2b para dar ele mesmo é só multiplicar por 1. Então 2b vezes 1 dá 2b. Coloquei o 2b em evidência. Essa é a forma simplificada, colocando o fator comum em evidência. A segunda está pedindo para simplificar. Para simplificar, gente, eu tenho duas frações, então eu vou transformar ela só em uma fração. Pronto, só uma fração. O método das tias, que eu sempre falo. A e B eu multiplico. A vezes B, AB. Depois multiplica cruzado em cima, mas eu vou logo colocar o mais aqui, porque é uma continha de mais. 1 vezes B dá 1B. Tá aqui, só tem 1B aí. A vezes 1 dá somente 1A. Daqui, gente, não vai mais para lugar nenhum. É a forma simplificada de 1 sobre A mais 1 sobre B. B mais A que sobre AB. Efetue as multiplicações necessárias. Aqui é uma multiplicação de duas frações. Ou seja, uma operação com frações. Nós já aprendemos no sexto ano que tem a adição de frações, que a gente resolve pelo método das tias, que é esse daqui, ó, mais. Tem a subtração de frações, que é o método das tias, que eu sempre falo em sala de aula. Tem a multiplicação, que eu considero a mais fácil. Por quê? Ó, eu efetuar as multiplicações, já que eu vou multiplicar uma fração com outra, vai virar só uma fração. Vou colocar ela mais aqui embaixo. Só uma fração. Multiplicação de frações com monômios, a gente multiplica número com número e letra com letra. Então, 6 vezes 4, 24. A vezes B, AB. 2 vezes 8, 16. X vezes Y, XY. Ah, professor, terminei. Não terminou, porque eu já expliquei o que é uma fração redutível e uma fração irredutível. Fração redutível é aquela fração que dá para reduzir. E já que AB e XY são monômios e letras diferentes,
É como se fosse cadeira, mesa, poltrona, tudo diferente, então não dá para fazer uma continha entre elas. Mas os números sim, ó, 24 é par, 16 é par. Então eu posso dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. 24 dividido por 2 é igual a 12. 16 dividido por 2 é igual a 8. Aí repete o AB e repete o XY. Professor, nesse método eu observei que é par em cima e embaixo. Então eu vou dividir por 2, exatamente. 18 dividido por 2 dá 6. 8 dividido por 2 dá 4. Aí vem o AB e vem o XY. Professor, deu par de novo, então ela ainda é redutível. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. E sobra o AB e o XY. 3 meios, gente, é uma fração irredutível, não dá mais para simplificar. Então essa é a forma simplificada dessa multiplicação. Aqui em cima eu tenho agora esta expressão e eu tenho que simplificar ela. Deixa eu só deixar bem bonito assim. Então, ó, gente, para simplificar, isso daqui é parecido com a primeira questão, ó. Então eu vou repetir a fração e resolver uma por uma. 2A e 2B. O número 2, como nós vimos aqui nesse exemplo, ele é repetido. Então não preciso encontrar um divisor comum a ele, é só repetir ele do lado de fora, colocando em evidência. É assim que começa a simplificar uma expressão algébrica. E abre parênteses. Embaixo, ó, aqui é 4 e aqui é 2. Ah, tá, faltou a letra, né? Professor, e a letra? A e B são diferentes, então não tem uma letra que é um fator comum. Por isso eu coloquei isso, a continha de cima é mais. Embaixo agora, 4 e o 2. Gente, o 4 e o 2 não são iguais, mas eles são múltiplos, eles possuem um múltiplo em comum. Por exemplo, quais são os múltiplos em comum do 2? 2, 4, 6, 8. Deixa eu ver, dá de colocar bem aqui, ó. Os múltiplos do 2. Ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Tá bom. Agora, os múltiplos do 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Qual é o mínimo múltiplo comum? O 0 não conta, gente. O 2 aparece nos dois? Não. O 4 aparece? Aparece. Então, o mínimo múltiplo comum é o 4. Mas não é isso que eu queria, gente. Foi mal, a gente perdeu tempo. O divisor, para procurar o divisor. Ops, é o divisor. O divisor de 2. 2 dividido por 1, divide. 2 dividido por 2, divide. De novo, agora os divisores de 4. É bom que a gente aprendeu os múltiplos bem aqui, ó. Foi mal, não era isso que eu queria, não. Voltando a ficar sério. Os divisores de 4. 4 divide por 0? Não. 4 divide por 1? Divide. Então deixa um aí. 4 divide por 2? Divide. 4 divide por 3? Não. 4 divide por 4? Divide. Então, esses são os divisores de 2 e esses são os divisores de 4. Os divisores comuns a eles, o 1 não conta. É o 2. Pronto. Então, é o 2 que vem para cá, ó. Quando tiver o 4 e o 2, e eu sei que o 2 é divisor comum entre os dois, como assim, professor? O 4, se eu dividir por 2, ele divide. O 2, se eu dividir por 2, ele divide. Então, eu posso colocar o 2 aqui, abrir parênteses, fechar parênteses, é uma conta de menos, e coloco menos aqui. Agora sim, ó, em cima, 2 vezes o Q para dar 2A? É o próprio A, porque 2 vezes A, 2A. 2 vezes o Q para dar 2B? É o próprio B. 2 vezes o Q para dar 4x? É o 2, porque 2 vezes 2 dá 4. E o x, porque tem que ter o x aqui. 2 vezes o Q para dar 2y? É o 1, porque 2 vezes 1 dá 2. E o y, porque o y tem que aparecer na multiplicação. E agora, professor, agora simplificando, eu tenho 2 vezes esse parêntese e o 2 vezes esse parêntese. Esse 2 dividido por 2 vai dar 1. E o 1, quando eu multiplico com parênteses, é o próprio parêntese. Então, só sobra o A mais B. E o 2x menos 1y. Professor, por que você não coloca entre parênteses? Gente, se eu colocar no parêntese ou tirar do parênteses, vai ter alguma diferença? Não. Então, essa é a forma simplificada.
Ficou longo o vídeo porque eu fiz um múltiplo, mas eu lembrei que não é o múltiplo que eu preciso, é o divisor comum, gente. A gente aprende no múltiplo, a gente aprende o múltiplo nesse vídeo, pronto. Mas é pelo divisor comum. Eu coloquei 4 questões que estão parecidas com a da prova. Então vocês vão estudar tanto isso como a do livro. Isso, quem não estudar isso aqui, ó, e estudar somente do livro, vai tirar uma nota mais ou menos. Agora quem estudar isso aqui, que eu já limitei para o que pode ser cobrado na prova, aí vai tirar uma boa nota. Então é isso. Bons estudos!